Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Cicatrizes, da autora Sabrina Lucas. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então eu venho apresentar para vocês o primeiro livro de uma série de 4. Os 4 já foram todos finalizados e eu vou dizer para vocês que é uma série envolvente, uma série caliente, uma série cheia de altos e baixos da forma que eu adoro. Ciúme, um pouquinho de drama. E vocês sabem que eu sou fascinada por isso, né? Um homem meio possessivo. Então, assim, quando chegar no final dessa série, eu acredito que vocês estão na dificuldade, como eu estou tendo até agora, em decidir qual dos 4 casais foi que eu mais me apaixonei, foi que eu mais vibrei com a história. Então, vou apresentar para vocês o primeiro livro, que é Quebrantado Coração, que contém 226 páginas. Lembrando que essa série ela é bem curtinha, tá? Então, todos eles têm essa quantidade mais ou menos de páginas, 200 e poucas páginas. Aqui, então, eu apresento para vocês Heitor e Melissa. O Heitor, hoje ele tem seus 30 e poucos anos, ele é um homem muito bem sucedido. É um homem que, juntamente com 2 amigos, que foi o Caio e também o Vitor, acabou construindo a sua empresa de arquitetura, algo que eles amam fazer, cada um tem o seu papel ali dentro. Ele curte com os amigos, ele tem muito sexo casual, pelo fato que ele viveu, ele presenciou a interação entre o seu pai e sua mãe, que foi um relacionamento conturbado, foi um relacionamento de certa forma abusivo para uma das partes, foi um relacionamento cheio de cobrança, cheio de dor, cheio de lágrimas. Tudo piora a partir do momento que ele tem 8 anos e o pai decide sair de casa para recomeçar uma vida e principalmente começar uma nova família. Porque o pai dele acaba se casando novamente, acaba tendo um filho que, diga-se de passagem, vou dar esse spoiler para vocês, a criança não é dele, e sim de um outro homem que abandonou essa mulher grávida, mas ele, como estava apaixonado, então ele assumiu como se fosse dele, dá amor e carinho da mesma forma, fazendo com que o nosso Heitor fique mais revoltado ainda, afinal de contas ele nunca teve um pai. O pai sempre foi ausente, e quando estava em casa, era somente brigas entre ele com a mãe. Só que o que assim, me deixa um pouco revoltada nessa história é que, após a mãe falecer, então ele acaba encontrando uma carta no qual a mãe fala algumas coisas e dá a entender que o pai não teve tanta culpa assim. Então ela conta algumas coisas que eu fico assim meio revoltada, porque na minha opinião ela usou o filho para poder atingir esse marido. Só que o filho ficou muito magoado com esse pai. E mesmo ele tendo ali uma carta em mãos dizendo que o pai não é tão culpado assim, ele não cede, ele não vai até esse pai, ele não conversa com esse pai, ele não abre o jogo, ele não lava a roupa suja, como se diz. Ele simplesmente prefere tirar o seu pai da sua vida completamente. E por conta disso, então assim, ele não quer saber de se apaixonar, ele não quer saber de envolvimentos sentimentais, então é só sexo casual e para ele tá muito bom assim. Apesar que eu acredito, assim, em alguns momentos que ele sente um vazio no peito dele, ele sente que falta alguma coisa, por mais que ele não aceite o que seja. Ele vê o seu mundo ruir, ele vê as suas paredes se racharem a partir do momento que é contratada para integrar uma equipe de arquitetos, a Melissa. A Melissa é uma menina doce, ela acabou de se formar, ela não tem experiência nenhuma, mas o Caio que a contratou acha que ela tem assim garra, tem força de vontade e acredita que vai dar certo a contratação dela, então ele o faz. E ela, gente, é uma menina bonita, ela é uma menina meiga, ela é uma menina assim que desperta a atenção nos homens. O nosso Heitor, ele só foi conhecê-la depois do primeiro dia de trabalho, no qual eles acabam se esbarrando em um barzinho. E lá, gente do céu, a hora que ele olha para os olhos daquela menina e sente assim um olhar tão intenso, porque na hora que ela olha para ele, ela também sente assim o coração dela disparar um pouco mais rápido. Ele começa a ficar confuso e começa a ficar um pouco com medo daquela sensação. Ele acaba se aproximando da mesa na qual ela e a amiga está, ele com o Caio e o Caio falando que ela é a nova contratada, tal. E ali no decorrer
do momento que eles passam juntos, gente do céu, ele é grosseiro com ela, ele é aquele sabe aquele em vez de ser atacado, eu ataco? Ele foi assim com ela. Só que ela reencontra um amigo do passado. Um amigo que foi importante para ela, um amigo a qual ela tem uma história, e ele não conseguiu segurar, ele acabou dando ali um show de ciúme. Ele ficou completamente fora de si, ao ponto de ir embora antes que fizesse uma besteira. Claro que ele vai ficar confuso, claro que ele não vai saber o que está acontecendo. E dessa forma ele tenta fugir, mas é impossível. Com o passar dos dias, ele começa a perceber que ele precisa estar próximo dela, ele começa a perceber que ele necessita de sentir o cheiro dela, e dessa forma ele acaba indo buscar mais informações sobre ela, porque afinal de contas, essa mulher só pode estar ali para mexer com o psicológico dele, porque é impossível, ele nunca sentiu nada parecido com mulher nenhuma. Só que a partir do momento que ele começa a ler ali a ficha dela e ele descobre quem é o pai, ou melhor, o padrasto dela, ele fica com raiva. Porque aquela menina, ele acredita que foi um pouco a responsável pelo seu pai ter saído de casa. Que foi por conta dela, por conta da mãe dela, porque o padrasto dela é o pai dele. A primeira coisa que ele pensa é que o pai dele está fazendo isso de propósito. O pai dele colocou ela ali para se vingar de alguma forma. Se vingar de alguma coisa que ele nem sabe o que é. E assim, o primeiro pensamento dele é: vou me afastar, depois vou me vingar, vou devolver tudo pro meu pai, toda a dor que eu senti, que a minha mãe sentiu, através da Melissa. Só que o que é mais interessante na história é que isso não vai adiante, isso não leva um tempo para ele perceber que ele não consegue fazer isso. Eles vão se envolvendo e o que ela está sentindo pelo leitor é algo muito louco, é algo que também assusta ela, mas mesmo assim ela decide se jogar. E conforme a história vai se passando, ele começa a perceber que ele tem que resolver essa situação com o pai dele, porque afinal de contas, ele não vai ter como fugir dessa situação, ele vai ter que arcar com a realidade, ele vai ter que enfrentar a sua dor. E assim ele decide que ele vai sim conversar com esse pai, ele decide sim que ele vai resolver todas as suas pendências por amor àquela mulher. Só que antes disso, ele mete os pés pelas mãos. Porque como eu falei pra vocês, né, os 4 homens dessa série, eles vão ser um pouco possessivos, eles vão ser aqueles que você é minha, ninguém toca, que eu amo, adoro isso, gente, eu fico alucinada com esse tipo de coisa. Ainda mais quando a mocinha deixa claro, você não manda em mim. Eu sou sua sim, mas não vem com graça não, porque eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Então eu sou apaixonada por esse tipo de coisa. E assim, o nosso Heitor, ele fica muito incomodado, ele fica muito enciumado com o Arthur. O Arthur é o responsável por ter dado essa grande conta, né, dado a eles essa responsabilidade de construir ali o seu novo cassino, o seu novo hotel. Só que ele fica encantado pela Melissa. E a partir do momento que o Arthur, ele tá meio apaixonado por ela, mas ele não tá ele não tá sendo bom para ela, então ele decide. Eu acho que. Depois eu fui entender melhor. No primeiro momento eu acreditei que ele estava muito apaixonado por ela. Mas depois, quando eu cheguei na história dele, eu vi que ele queria mais era dar uma forcinha ali pro Heitor tomar a decisão. Ou você fica com ela ou não. E como ele ficou muito próximo da Melissa, porque ele acha ela não só uma mulher bonita, atraente, mas como também muito competente. Então teve um momento no qual a Melissa acabou descobrindo algo que afetou muito a vida dela, que ela ficou muito desesperada, que ela não sabia como reagir, e ela acabou encontrando o Arthur, e ela estava muito desesperada, e o Arthur foi tranquilizar ela, o Arthur foi acalmá-la. Só que quando o Heitor viu, o Heitor entendeu tudo errado. Ele lembrou que foi a mãe dela que tirou o pai dele da família, que a mãe dela era culpada de tudo e que ela estava fazendo a mesma coisa, que ela o iludiu, que ela o enganou, que ela brincou com os sentimentos dele, e assim ele acaba falando coisas que não devia, assim ele acaba mostrando um lado dele, que ela ficou ao mesmo tempo assustada, mas ela também odiou, fazendo com que ela decidisse que realmente não teria como ficar ao lado daquele homem. E quando ela retorna para casa, e quando ela abre o coração, e quando ela conta o quanto ela está machucada, o quanto ela está ferida, o padrasto dela se sentindo culpado acaba abrindo o jogo. Acaba dizendo tudo sobre a vida dele, que ela sabia que ele tinha um passado, mas ela nunca entrou em detalhes porque eles nunca quiseram contar para ela. E quando ele conta tudo, gente, ela chora porque ela fica triste em saber que o Heitor perdeu tanto tempo de convivência com aquele homem tão maravilhoso.
ela fica assim triste por saber que ele foi tão magoado, que ele foi tão assim machucado, injustamente, porque ele não sabe a real história. Mas mesmo assim ela decide que não dá para ficar com ele. Heitor, ele acaba indo atrás dela, ele acaba indo atrás do passado dele, ele acaba conversando com esse pai, gente, ele acaba acertando sim os ponteiros. E, nossa, e assim, corta seu coração quando ele escuta tudo da boca do pai dele, quando ele põe para fora tudo que ele está sentindo, quando ele percebe que ele pode sim ter perdido aquela mulher que mexeu tanto com ele, aquela mulher que ele ama, aquela mulher que ele quer para a vida dele, porque por mais que ele tivesse receio do amor, por mais que ele acreditasse que o amor era algo ruim, com ela ele viu que não, que era algo bom. E que ele meteu os pés pelas mãos, que ele não soube ouvir, que ele não deu a ela a palavra, a chance de se explicar do que ele viu. Então isso faz com que ele fique pior ainda. E digo para vocês, que a nossa Mel, a nossa Melissa, ela é um doce de menina, ela é maravilhosa. Porém, a bichinha magoada, gente do céu, é difícil chegar até ela. É difícil conversar com ela, porque agora é ela que não quer mais. E ele vai precisar de muito esforço, ele vai precisar de muita ajuda para poder conseguir chegar até ela, para conseguir mostrar a ela o quanto realmente ele a ama, o quanto realmente ele foi um idiota e pedir para ela mais uma oportunidade, para que eles fiquem juntos, para que eles construam uma família, para que eles sejam felizes. Ainda mais agora que ele abriu o coração com o pai dele e eles acertaram ponteiros. E vou dizer que o momento deles é muito intenso, o momento deles de amor, de carinho. Gente, ele idolatra essa mulher, fazendo com que ela se sinta muito amada, muito desejada. E esse período que eles vão ficar ausentes, até que ele consiga conversar com ela, vai ser de sofrimento para os dois lados. Confesso que ele mereceu um pouquinho sofrer, né? Eu adoro quando a mocinha judia um pouquinho do mocinho, para ele aprender a abrir os olhos e agir de forma diferente, né? E não tão impulsivo como ele fez. Então eu vou deixar para vocês esse primeiro, que é Quebrantado o Coração. Ixi, tá dando reflexo. Aí, vou deixar assim, tá dando reflexo, gente. Então, eu vou deixar para vocês esse primeiro livro dizendo que é maravilhoso, não percam. E que os próximos, gente do céu, vocês vão se apaixonar mais ainda. Então, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.